É bom em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estavam aqui domingo pela manhã, no domingo passado? Levante a mão para eu ver. Pode baixar. Quantos não estavam? Levante a mão. A maioria não estava. Quantos estavam aqui no domingo à noite? Levante a mão. Quantos não estavam? Muito bem. Onde é que você estava? Eis a pergunta. Então, venha para a casa de Deus, amém? Glória a Deus. Bem, como todos não estavam, eu vou contar novamente uma história que contei domingo. Como sou eu que estou falando no microfone, eu tenho o direito de falar o que eu quiser, então. Bem, mas antes eu queria dizer a você que eu estou muito elegante e quem está me vestindo é a Fidelis Seguros. Aleluia. Não tenha inveja, fico feliz. Eu vou dizer outra vez. Quem está me vestindo hoje é a Fidelis Seguro. Perceba como eles capricharam no meu look, né? Graças a Deus. Amém. Você tem uma empresa? Deixei a dica, ok? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bem, vou contar a história. Uma família de 5 pessoas, 3 crianças, marido e mulher. O marido não acreditava muito em Deus, conhecia um pouco de Bíblia. 2 filhas que tinha também não davam muito bola à palavra. E a mãe, nem lá e nem cá. Mas tinha um menino com 13 anos que amava Deus. E ele queria ir para a escola bíblica dominical. E sempre encontrava muita resistência para ir. Mas os pais terminaram deixando pela insistência dele. E um certo dia ele voltou da escola bíblica com os olhos brilhando. E o pai perguntou: "E aí, filho, o que foi que você aprendeu hoje?" Ele disse: "Pai, eu aprendi como foi que Moisés venceu os egípcios." Ele disse: "Então conta aí como foi a história." Esse pai foi o seguinte: os egípcios estavam perseguindo ferozmente os hebreus. Aí Moisés pegou o telefone, o iPhone 5, não, 5 não, gente, o 15 que vai ser lançado em setembro. Ele pegou o iPhone 15, ligou para a base aérea e disse assim: "Tem alguns engenheiros estrategistas aí que possam me ajudar aqui no deserto?" Disseram: "Tem 4, eles manda." Aí lá veio um helicóptero, baixou no deserto, aquela poeira imensa. Eles desceram, ele disse: "Olha, por favor, construam rapidamente aí uma ponte flutuante que atravessa o oceano, que nós precisamos dessa ponte." Eles rapidamente construíram a ponte. Os hebreus começaram a passar por essa ponte flutuando, atravessaram o oceano inteiro e, de repente, os egípcios começaram a querer subir na ponte. Moisés ligou de novo para a base, agora para a base aérea, disse assim: "Manda 4 torpedeiros aí cheio, carregado de bomba." Aí mandaram os 4, eles eliminaram a ponte rapidamente e os egípcios eles morreram. E o pai ficou olhando assim para o filho e disse: "Filho, que história é essa?" Ele disse: "Pai, é o seguinte, se eu te contasse a verdadeira história, tu não ia acreditar. Então eu estou te contando uma ficção científica, porque é mais fácil os homens acreditarem numa ficção do que na palavra." Aí a minha pergunta: você nessa manhã quer uma ficção científica ou você quer a palavra genuína, que é o verdadeiro leite que alimenta? Então, se você quer a palavra genuína, a primeira coisa que eu vou pedir é que você coloque seu telefone no modo avião, porque pode ser que o diabo tente mandar alguém ligar para você e você perder aquilo que Deus vai falar. Você tem que gastar esse tempo na presença de Deus, ouvindo o que Deus tem para a sua vida, e com certeza você vai ser abençoado e haverá bom fruto e não será frustrada a sua esperança. Glória a Deus. Então vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 17. Se os irmãos que estão na mídia quiserem colocar os textos bíblicos, eu fico muito grato. Muito bem, mas eu pedi uma imagem, eu acho que essa imagem deve estar pronta lá, de um homem encolhido, não é? Alguém tem essa imagem que possa soltar aqui para mim no telão grande? Acho sim, acho que tem lá. Aqui está. Mas esse homem aqui está muito chique. Mas tudo bem. Um homem está encolhido.
Ele deve estar com alguns problemas, porque está com a cabeça baixa, quase entre os joelhos. E, irmãos, é exatamente assim que nós ficamos quando nós passamos por lutas na vida. Nós nos encolhemos. Talvez seja na família, seja nos negócios, seja uma enfermidade, ou em qualquer área da vida, quando nós estamos passando por uma dificuldade. A tendência do ser humano é se encolher e se entregar ao desespero. Porém, nós temos uma outra imagem. Coloca a outra imagem. Aqui nós estamos vendo os Bredas fazendo exercício na praia. Parece com ele, fala a verdade. Esse está em movimento. Com certeza ele não deve ter somente vitórias, tem problemas, mas ele decidiu que ele vai se mover e que os problemas não vão impedir que ele faça a caminhada dele todos os dias. Você entende? Então o homem pode ficar num sentido de encolher-se com relação às situações que ele não tem domínio, ou ele pode simplesmente mover-se em direção àquilo que ele sempre faz e com certeza novas perspectivas enquanto ele caminha, enquanto ele se move, alguma coisa vai chegar para que ele saia das situações difíceis, ok? Muito bem, podem tirar a imagem, se quiser botar o texto bíblico. 1 Samuel capítulo 17, se você puder abra, porque a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que ouve e lê a palavra. Então quando você lê a Bíblia, Jesus disse que a palavra é espírito e vida. Então quando você lê a palavra e olha para a palavra, o espírito e a vida da palavra penetra através dos seus olhos e começa já a fazer diferença no seu homem interior. Amém? Muitos ouviram, poucos creram, mas todos verão. Muito bem. Versículo 23 diz assim: estando Davi ainda a falar com os seus irmãos, esse texto narra aquele momento em que Jessé, o pai de Davi, pediu para que Davi fosse ao acampamento dos israelitas e levasse pão para os seus irmãos e queijo para os oficiais, pois estavam num período de depressão e muita luta, porque o calo de Israel, os filisteus, estavam querendo bagunçar tudo lá. Então Davi ainda falava com seus irmãos, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, um homem de 6 côvados e meio, ou seja, 3 metros de altura. E falou as mesmas coisas que antes falava, e Davi o ouviu. Veja bem, durante 40 dias, esse gigante se levantava e vinha afrontar o exército inteiro de Israel. Durante 40 dias, ninguém tomou uma posição. Todo mundo ficou encolhido na floresta, com medo. Então, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e encolheram-se porque temiam grandemente. Lendo a história de Israel, esse foi um dos piores momentos da história de Israel, porque durante 40 dias o exército de Israel ficou acuado, temendo um homem de 3 metros de altura. Encolheu-se. E como eu disse no início, a nossa tendência quando nós passamos uma situação difícil é nos encolhermos, e muitos de nós se sentam numa pedra esperando a morte chegar, porque você não consegue pensar em soluções que possam resolver o problema. Só em pensar nas probabilidades de levantar e não dar certo, você prefere não levantar mais. Você pode lembrar comigo, no domingo passado eu falei sobre a mulher que foi falar com o profeta Eliseu, que o marido tinha morrido, e ele não a entesourou para os filhos, e o profeta perguntou o que ela tinha. Ela disse: não tenho nada. E eu falei domingo, porque às vezes nós temos alguma coisa, mas diante do problema que nós temos, parece um problema tão grande que o que a gente tem, a gente não qualifica como alguma coisa que possa trazer o início, como o irmão falou, do pequeno começo para resolvermos alguma coisa. Ela disse nada, mas reconsiderou e disse que tinha uma pequena botija lá com azeite, etc.
Irmãos, é possível que nós estejamos cheios de fé e fazendo confissões diárias, mas no momento que você para assistir os noticiários, você imediatamente começa a se paralisar. E eu não estou dizendo com isso que você tem que viver alienado, não tem que ter conhecimento das coisas que acontecem, mas tudo aquilo que vai embotar a sua fé, você precisa descartar. Porque a Bíblia diz que o justo não viverá pelos noticiários, não viverá pelas coisas que estão acontecendo no seu sistema. O justo viverá da sua fé. E se aquilo que lhe leva a viver, que é a fé, alguma coisa tiver o poder de escondê-la, você está morto. E nós não fomos levantados por Deus para isso. Nós não somos, por hipótese alguma, aquilo que o escritor Bandeira disse: um cadáver prestes a. Não. Nós somos filhos de Deus, nós temos proeminências, nós temos propósitos, nós temos funções específicas para realizarmos aqui enquanto estamos na terra. E não podemos nos sentir acuados pelas várias situações que se levantam no dia a dia. As decisões que nós temos que tomar, os projetos que nós temos que idealizar, nós não podemos ficar acuados, achando que não vai dar certo. Contam a história de que o homem que inventou a lâmpada, ele errou 1001 vezes para poder acertar uma. Se ele tivesse desistido, nós não estaríamos aqui talvez ainda com essa claridade. Mas ele prodigalizou, e prodigalizando, hoje nós temos não só a lâmpada, mas como também a história dela, que poderíamos não ter. Veja como é interessante. E não adianta você ficar sentado diante dos problemas. Você tem que se levantar e procurar realizar alguma situação. E a melhor coisa é você usar a sua fé, começar em fé, para que as coisas possam começar a se concretizar na minha vida e na sua vida. Nós trouxemos uma palavra domingo. Eu ouvi alguns testemunhos de algumas pessoas da igreja, mas eu ouvi muito mais testemunho de pessoas que estavam fora daqui, que assistiram os nossos cultos na segunda-feira pela internet. Testemunhos tenebrosos. Pastor, depois que eu assisti a ministração, as coisas começaram a chegar. Eu tinha um contrato que estava empancado há meses. E de repente, quando eu cheguei na empresa, alguém disse: olha, a pessoa do contrato está aí, disse que veio para assinar, assinou. E é uma suficiência até o final do ano. Por isso que é bom você estar presente, tá? Usufruir da unção coletiva que é destilada dessa plataforma até você, para que você possa ser abençoado. Diga: Deus é bom. Muito bem. Então assim estava o exército de Israel, acuado com medo de um homem, com medo de um gigante. Agora, vou pedir para que você veja esse texto. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Jesus tinha ido para a cruz, estava uma névoa em relação à visão que foi passada, ressuscita ou não ressuscita, e eles correram e se trancaram em algum lugar. Irmãos, é assim que começa a depressão. Você se tranca porque você tem medo dos problemas e você começa a ficar pensativo nos problemas, focando nos problemas, e a depressão vai tomar conta. Os discípulos ficaram assim, com medo dos judeus. Aí a Bíblia diz que veio Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. O que tinha morrido estava vivo, e os que estavam vivos estavam mortos. Como pode essa situação? E eu gosto desse texto quando a Bíblia diz que Jesus entrou naquela sala onde o inferno estava querendo tomar conta do coração dos discípulos. É interessante porque em muitas situações Jesus chega no momento de caos, e é nesse momento
que os discípulos estão encolhidos, perturbados, confusos, sem nenhuma veemência de levantar-se, e o tribuno da paz chega e diz: paz seja convosco. A minha proposta nessa manhã é pedir a você que você se levante e que você seja mais que vencedor, como a Bíblia diz, não importa as circunstâncias e os problemas que possam chegar até você, mas que você possa se levantar. Aleluia. Deus sempre vai chegar com socorro. Lembra que eu falei domingo? Um certo momento, Davi estava numa batalha e estava muito cansado, porque os filisteus eram o calo no sapato de Davi e o calo no sapato dos israelitas. E Davi ficou tão cansado que ficou sem forças. E aí um dos gigantes viu aquele momento e disse: vou matá-lo. Aí eu falei para você que graças a Deus que nós temos Abissai. Abissai foi aquele homem que interferiu no momento que ele viu que Davi ia ser morto. E alguém perguntou: Abissai, como você teve coragem? Era muito grande o homem. Ele disse: por acaso eu vou deixar a lâmpada de Israel ser apagada? O rei é a lâmpada de Israel. O que for possível eu faço para que a lâmpada não se apague. Por isso que Abissai chegou. Jesus é a nossa lâmpada. Se você se encolher, se retrair, o Abinedonai vai chegar para te matar. Em forma de depressão, em forma de doença, de conjecturações, muitas vezes de loucura. Mas se você decidir que mesmo sem forças, você possa dizer: eu sei quem tem o crido e Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, o Abissai de Deus vai se levantar e Ele vai trazer socorro para a tua vida. Agora, encolhido, introjetado em si mesmo, autocomiserado, você não vai vencer, ainda que haja uma palavra que diz que você é, não diz que você será, você é mais que vencedor. E principalmente, irmãos, depois da palavra que eu ministrei domingo, e eu vou te dizer: nenhuma arma forjada, diz a Bíblia aqui para mim, prosperará sobre a minha vida e sobre a sua, porque a bondade e a misericórdia do Senhor estão me seguindo todos os dias. A paz que excede todo entendimento, ela está comigo. Eu tenho que crer nisso. E ainda mais, eu estou vivendo no favor de Deus. Diga: eu estou vivendo no favor de Deus. Eu acho que você está muito encolhido. Diga: eu estou vivendo no favor de Deus. Tem alguém aqui que foi militar? 1, 2, 3. Se o comandante da tropa mandasse dizer isso, como é que eles diziam? Se levantavam: eu estou vivendo no favor de Deus. Era ou não era? Fala. Outra vez. Aleluia. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Você não sabe o que você recebeu pela sua veemência e pelo passo de fé de ficar em pé e proclamar isso. E domingo eu preguei que nós estamos vivendo uma temporada de barcos cheios de peixes a ponto de afundar. E por que não vai afundar? Porque você vai repartir. Aleluia.
Você vai repartir? Foi o que nós pregamos. Irmão, existe uma unção em você. E essa unção, ela vai se levantar nesses dias. O Espírito Santo vai te inquietar, porque Ele não te deu a unção para que você fique acuado, quieto, introjetado em si mesmo. Essa unção que o Espírito Santo te deu foi para que você realize coisas. Aleluia. Então você tem que se movimentar, porque quem tem a unção por dentro não fica quieto. Crente muito quieto me dá náuseas. Eu tenho um problema na minha casa, com a minha secretária, porque ela pega uma vasilha e enche totalmente com água, e ela bota na boca do fogão a maior que tem, e vai passar ferro, e aquela água ferve, e borbulha forte, e derrama, e vai na boca do fogão que é elétrico, e pá, apaga tudo na casa. Irmão, sabe de uma coisa? Eu vou tirar uma experiência disso. Você tem que estar tão aquecido, tão quente, que você vai borbulhar e você vai derramar e o inferno vai apagar. Pensei que minha esposa ia correr, ela nem olhou. Aleluia, diga Deus é bom. Então essa unção que está sobre a sua vida, ela vai se levantar nesses últimos dias para quebrar paradigmas. Você tem que crer nisso. Agora não faça assim, amém, amém. Não, pelo amor de Deus. Aleluia, diga Deus é bom em todo o tempo. E eu sei que existem muitas unções no nosso meio que estão encolhidas. Você tem sido muito veemente para brigar, mas não tem sido veemente para realizar as coisas de Deus com a unção que você tem. Isso aconteceu com Israel, com Gideão, que num certo momento se encolheu. Você sabe dessa história. E o Senhor chegou para ele e não via aquele homem que ele estava dizendo que era, e disse assim: Gideão, homem valente. Não tinha mais ninguém, só tinha ele. É você mesmo, rapaz. É com você que eu vou fazer a coisa acontecer. Diga para o seu vizinho, é com você que Deus vai fazer as coisas acontecerem. É com você. Diga que você acredite ou não. Eu espero que Deus faça assim. Lá nos Estados Unidos, quando a gente está na época do frio, a gente aciona o carro de dentro de casa. Plim, ele liga. Os bancos são aquecidos. Aí você espera um pouco, espera. Aí você corre para dentro do carro, quando você desliga, porque queimou tudo. Eu espero que aconteça isso com você, que a unção seja tão forte que você não consiga ficar parado. Aleluia. Realizando coisas em Deus, realizando coisas em Deus, realizando coisas em Deus. Aleluia, aleluia. Diga, Deus é bom. Diga, nesses últimos dias, a unção que está sobre a minha vida é a unção dos valentes. Então não se deixe intimidar por qualquer coisa que venha sobre a sua vida. Não se deixe intimidar. Não invista nos sentimentos. Cuidado com as suas emoções. Não entre em autocomiseração. Participe, você ouviu a mensagem primeira de hoje. Igreja local, você faz parte dela. Mova-se. Não seja assistente de culto. Venha para trabalhar. Há muito trabalho. Nós temos mais de 10 mil pessoas para ganhar ao redor da igreja que nós vamos estar, da nossa sede própria. Pastor, o senhor disse que a igreja lá é só para 1.200, e daí? A gente faz um culto de hora em hora. Não tem problema nenhum. Podemos fazer 3, 4. Ah, pastor, vai ser muito trabalho. Esse é o problema. Não vai ser bênção. Aleluia.
Diga, Deus é bom. Então não se deixe intimidar por nada. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a resposta que nós podemos dar quando o medo chega? Qual é a resposta que nós podemos dar quando o medo chega na nossa vida? Eu posso te dizer, nunca se encolha, pelo contrário, se movimente. O medo tentou chegar, não fique encolhido, levante-se, comece a falar alguma coisa. Vou te dizer por quê. Escute isso. O alvo mais fácil de ser atingido é um alvo parado. Se ficar encolhido, você é o alvo certo para a bomba. Mas se você se movimentar, pode ser que você escape. Então é melhor se movimentar do que ficar parado. Então diga para a pessoa que está do seu lado, mova-se. Como seria em inglês? Mas moving. Bonito, né? Moving. Moving. Olha aí. Rapaz. Até inglês está saindo aqui hoje. Precisa se mover. E começar a pensar. Quais são as suas prioridades? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sentimentos? E você está adquirindo maturidade. O que você tem que fazer com essas coisas para que você não passe as lutas que muitas pessoas que estão investindo nessas áreas de sentimento, de emoções e não têm prioridade naquilo que desejam, essas pessoas começam a entrar em parafuso. Como você pode evitar isso? A Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia conta uma história bem interessante que um certo dia, um homem que viveu 1000 anos antes de Cristo, chamado Davi, que se tornou rei, um certo dia ele estava numa batalha ferrenha, né? Como eu disse a vocês, os filisteus eram o calo de Davi e o calo de Israel. Ele estava numa batalha ferrenha contra os filisteus com o seu exército, e essa batalha se estendeu tanto que chegou às portas de Belém. E já fazia algum tempo que Davi não ia a Belém. E uma noite Davi estava olhando para Belém, e aí sentiu saudade da água do poço que tinha na entrada de Belém. Com certeza aquela água devia ser de um PhD extraordinário, porque ele sentiu saudade da água. Se eu pudesse beber da água que está no poço da entrada da minha cidade natal. O rei, ele não podia ir. Ele era a lâmpada de Israel. Os soldados e os generais não deixariam ele ir. Mas, no exército dos valentes, 3 homens ouviram aquela balbuciagem nos lábios de Davi e disseram: o rei quer beber da água do poço de Belém. Nós vamos buscar. Nós vamos. Pela lâmpada de Israel, pelo nosso líder, nós fazemos qualquer coisa. Levantaram-se os 3, eles tinham que passar pelo arraial dos filisteus, pelo centro, pelo meio, e eles foram. Irmãos, quando estudamos a nós mesmos e a idade que nós temos, nós entendemos que quando envelhecemos, muitas vezes nós sentimos saudade de certas coisas que fazíamos no passado, inclusive dos sabores ou de coisas que nos satisfaziam, sejam elas imagens de coisas que nós vivemos ou experiências que passamos. Então, Davi, quando viu a cidade de Belém, o coração dele se encheu, ele disse: eu quero aquela água. E esses 3 valentes correram, porque ouviram ele dizer: quem me dera beber da água do poço que está às portas da cidade que eu nasci. Os 3 valentes se levantaram, se reuniram corajosamente, traçaram um projeto, porque o medo não deixa você traçar projetos. O medo, ele traz situações paralisantes e depois desmoralizantes. Mas a coragem te mostra caminhos.
E aqueles 3 homens traçaram um projeto e eles foram. Eles passaram pelo meio do arraial. E passando pelo meio do arraial, a Bíblia diz que eles apanharam no poço a água, trouxeram aquela água para o rei, e o rei ficou surpreso. Certamente ele perguntou: como vocês pegaram da água? E eles eram fiéis, eles não iam usar fake, eles eram fiéis. Como foi que vocês fizeram isso? Nós 3 passamos pelo arraial dos filisteus, é como se eles estivessem dopados, a nossa coragem os dopou. Nós entramos e saímos, e aqui está a água, meu rei, você vai beber. Que seja satisfeito o desejo do seu coração. Aí o rei ficou em pé, pegou aquela água, e talvez ele tenha pensado: meu Deus, que eles fizeram por mim, eles podiam ter morrido, eles sacrificaram a vida para me abençoar com um pouco de água. O que esses homens não seriam capazes de fazer pelo rei? Aí Davi disse: não, essa prioridade não está mais comigo. Diante disso, eu não posso beber essa água. Essa água eu vou oferecer ao Senhor. Essa água eu vou oferecer ao Senhor, porque eu não sou digno de beber essa água que foi adquirida com tanto sacrifício. Agora preste atenção, com esse ato, honrando os seus soldados e oferecendo ao Senhor essa água, ele prodigalizou esse momento. Se Davi tivesse bebido aquela água, isso não estava nem escrito. Mas porque ele não bebeu, em um certo momento ele lembrou do seu passado e aquela água era boa, mas agora aquilo se tornou irrelevante diante do sacrifício que alguém fez para abençoá-lo. O que é que ele fez? Ele oferece a água ao Senhor, prodigalizou aquele momento. Ou seja, nós estamos aqui hoje falando sobre isso, porque ficou para a memória. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que esse gesto de Davi ficou para a história. Onde for pregada a palavra de Deus que falar sobre esse texto, vai se falar sobre isso, dessa hombridade de Davi com os seus soldados. E diante de todas as adversidades, irmãos, que possam surgir sobre a nossa vida, os atos que nós realizarmos, as coisas que nós honrarmos, elas ficarão na memória e ecoarão para a eternidade. Tudo que nós fizermos, assim será. Porque não adianta guardar essas coisas só para nós mesmos. Vou me satisfazer. Eles que se lixem, eles são pagos, são soldados, trouxeram a água, tudo bem, vou beber. Não. Aquilo se tornou irrelevante diante do grande ato que aqueles homens fizeram. Sabe de uma coisa? O Espírito Santo está me lembrando algo e eu vou dizer para vocês. Uma certa vez aqui eu ministrei Eu queria lembrar da frase para poder dizer a você bem certo. Estou querendo lembrar a frase. Eu disse: não se sinta. Quem lembra? Vocês não lembram. Eu queria lembrar porque a frase foi fantástica para aquele momento. Eu disse que você não deve se sentir um nada para pessoas que você tanto fez. Não se sinta um tanto faz para pessoas, obrigado, que você tanto fez. Não se sinta um tanto faz para pessoas que você tanto fez. Aquilo ficou na memória de Deus, o ato dos soldados e o ato de Davi.
O que é que eu estou querendo dizer com isso? Talvez você esteja aqui nessa manhã e você, na sua caminhada, na sua jornada, você tenha abençoado muitas pessoas. E você abençoou pessoas e você fez coisas por pessoas. Você abençoou pessoas. Você fez pessoas crescerem. E pode ser que hoje essas pessoas olhem para você e lhe vejam como um tanto faz. Mas para Deus você não é um tanto faz. Eu agradeço ao Espírito Santo pela inspiração que Ele está me dando aqui agora. Se você já abençoou muitas pessoas, se você até ajudou pessoas profissionalmente a desenvolverem algo, e essas pessoas cresceram, e elas simplesmente foram ingratas com você, elas esqueceram de tudo aquilo que você fez, mas você sabe que fez. Eu vou te dizer uma coisa que vai trazer nobreza para o teu coração e uma grande bênção. Por favor, para não interpretar errado. Sabe o que você vai fazer? Se você for casado, se junte com sua esposa, deem as mãos e coloque diante de Deus todas essas sementes que você plantou na vida de pessoas. Pegue uma oferta e santifique ao Senhor essa oferta por todas as sementes que você plantou e entregue ao Senhor. Perdoe, nunca mais lembre. Sabe o que vai acontecer a partir daí? Todas essas sementes que as pessoas foram ingratas e não reconheceram o que você fez, elas vão frutificar para você. Você ouviu esse comando? Amém. Aleluia. Santifique tudo aquilo que você fez por alguém um dia. Talvez essas pessoas receberem e elas até falem mal de você. Elas não digam a verdade do que você fez. Santifique todas essas sementes que você plantou na vida de pessoas com uma oferta ao Senhor, dizendo: Senhor, eu santifico todas essas sementes a você. Você já pensou o que é você entregar sementes de coisas que você fez em benefício de pessoas e que elas não foram gratas e agora você está entregando nas mãos do Senhor e santificando-as com uma oferta a Ele? Eu vou te dizer o que vai acontecer. Você não tem celeiro para guardar o que vai nascer. Você só precisa crer. Eu vou fazer isso com minha esposa, porque eu já abençoei tantas pessoas. Eu já recebi gratidões de muitas pessoas. Então eu vou seguir o comando do Espírito, eu vou dar as mãos a ela. Nós vamos preparar uma oferta ao Senhor. Vamos dar as mãos assim. Vamos preparar uma oferta ao Senhor, uma oferta alçada. E vamos dizer: Senhor, nós santificamos todas as sementes que nós já plantamos, entregamos a você, assim como Davi fez com aquela água. Você recebe isso? Recebeu tão quieto? Bendito seja o nome do Senhor. O tecladista está subindo para dizer: está chegando a hora, pastor. Aleluia. Diga: Deus é bom. Em todo tempo. Irmãos, quando nós acumulamos as coisas só para nós, nós nos tornamos seres sem nenhum sentido. Olha, acumular dinheiro por dinheiro vai nos fazer avarentos. Acumular conhecimento para dizer que tem conhecimento vai nos tornar orgulhosos. Independente do que as pessoas acharam ou não do que nós fizemos, nós vamos continuar fazendo.
porque agora nós descobrimos como vamos fazer. Tudo que você fizer a partir de agora, santifique ao Senhor. Não faça apenas por fazer, mas faça e santifique ao Senhor. Então Davi derramou aquela água como libação ao Senhor, foi grato a Deus pelo sacrifício dos seus soldados, e ele venceu aquela batalha. E cada dia Deus está me trazendo essas pérolas para soltar para você, porque domingo eu profetizei aqui, que nós entramos domingo passado numa temporada de barcos cheios de peixes, a ponto de afundar, se nós não repartirmos. Então não vamos deixar só para nós. Até o nosso corpo não é para ser cultuado para nós mesmos, ele deve ser apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A resposta disso é: movimente-se. Faça como se fizesse para o Senhor. Então fique pronto para obedecer esse comando. Obediência. O que é obediência, pastor? É fazer o que você não quer e ainda fazer com excelência. Obediência é fazer o que você não quer e ainda fazer com obediência, com excelência. Pedro recebeu um comando, ele poderia dizer assim: Senhor, o mar não está para peixe, então me perdoe, nós já lavamos as redes e agora só à noite. Não. Ele recebeu um comando e ele creu no comando. Aquele comando contrariava tudo sobre a pesca, mas ele obedeceu o comando. E vou te dizer mais: todas as vezes que você fizer algo por obediência, a obediência ao Senhor. Mas pastor, eu fiz por obediência e a porta fechou. Não foque na porta que fecha, foque na janela que abre, porque sempre haverá uma janela aberta. Para toda porta que se fechar, uma janela vai se abrir. Então não se encolhe, não foca na porta que fechou, foca na janela que abriu. Aleluia, diga: Deus é bom em todo tempo. Irmão, o favor de Deus, como eu disse, não tem nada a ver conosco, é Deus fazendo. E se Deus está nos dando comando para melhorarmos, vamos fazer esse comando de Deus. Amém? Não importa as circunstâncias, não importa os momentos. Bendito seja o nome do Senhor. E você percebe na vida de Davi que por um tempo, quando a maturidade não estava lá, ele construiu tantas coisas e apenas com um ato ele derrubou tudo. Tenha cuidado. Vigilância total, segundo após segundo. E eu vou te dar a dica de como você fazer isso para nunca errar. Foi a lição que Davi trouxe para mim lendo a palavra. Salmo 27, versículo 4. Eu estou terminando. Davi disse, na tradução que eu tenho: aqui está a única coisa que eu desejo de Deus, a única coisa que eu procuro acima de tudo. Eu quero o privilégio da sua presença. Nada mais era relevante a não ser a presença. A presença de viver com Ele todos os momentos da minha vida em sua casa, encontrando a doce beleza do seu rosto cheio de temor, deleitando-me na sua glória e na sua graça. No Salmo 16, versículo de 8 a 11, ele diz: porque você está perto e sempre presente e sempre disponível, Senhor. Minha confiança assim nunca será abalada, pois experimento sua presença, ela me envolve a cada momento. Meu coração e a minha alma explodem de alegria, cheios de louvor e gratidão, até meu corpo descansará confiante e seguro. Aqui ele já entrou na profecia de que Jesus Cristo diria isso, como ele disse: pois você não vai me abandonar no reino da morte. Você não vai me abandonar no reino da morte. Diga: Deus não vai me abandonar no reino da morte. Não diga isso mais forte: Deus não vai me abandonar no reino da morte. Nem permitirá que o seu justo veja a corrupção.
pois você me traz a revelação contínua da ressurreição. O caminho para a felicidade me fará viver da sua presença face a face. Agora você percebe que o rei Davi, quando ele adquiriu a maturidade, seus desejos e vontades deixaram de ser de grande relevância? A única coisa que ele desejava era a presença. A tua presença. Tem até uma canção que fala sobre a presença. Se eu lembrasse, eu ia cantar. Davi desejou simplesmente a presença. Viver na presença. Porque na presença, diz a Bíblia, do Senhor, até a tristeza salta de alegria, a doença salta de cura. Então, se você viver na presença dele, você não vai murmurar, você não vai reclamar, você não vai se cansar. O inimigo não vai ter força para chegar querendo torturar e matar você, porque Abissai vai estar lá vigilante, velando pela sua vida e pela minha. Então, a coisa mais importante para nós terminarmos nessa manhã, diante de tudo que nós ouvimos e falamos, é invocar a presença de Deus. Viver na presença de Deus. Foi exatamente o que Davi desejou depois de tudo. Lembra de Pedro? O que ele mais queria era peixe. O mestre pediu o barco emprestado. Terminou a pregação, foi para o barco, disse: vamos mais fundo, jogue a rede. Ele joga, vem muito peixe, o barco quer afundar. Ele chama os companheiros, reparte os peixes, ainda quer afundar, mas vamos lá. Chega na margem. Quando chega na margem, ele viu o tamanho do prodígio e disse: mestre, afaste-se de mim, eu sou pecador. Não é tempo de se encolher. Buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Presença. Pedro precisava de peixe, mas diante do provedor, ele esqueceu a provisão e seguiu o provedor, porque ele queria a presença do provedor. Presença. Ele disse: uma coisa peço, que eu viva na tua presença. Porque a presença, ela vai falar conosco. A presença vai nos tocar. A presença vai nos curar. A presença vai nos ensinar. A presença significa relação e comunhão. E é com a presença dele que estaremos na eternidade. Nós não iremos para o céu para ficarmos observando as ruas de ouro e cristal. Não é turismo. Lá estaremos para estar na sua presença. Não se encolha, não tenha medo. Se levante agora. E levante suas mãos. E diga com garra: Senhor, eu quero viver em tua presença. Você quer falar alguma coisa? Fique de pé. Microfone. Por favor. Eu vou chorar. Pode chorar. E eu estou rouca, mas eu vou falar. Eu não vou me encolher mais uma vez. Eu sou uma unção adormecida. Uma dessas daí que o pastor falou. Mas o Senhor vem me despertando há alguns meses. No Hora 23 eu recebi uma visão. E eu não consegui nem compreender a dimensão daquilo tudo. E eu questionei: por que eu estou vendo tudo isso? Eu vi um tempo de preparação dessa igreja, dessa casa local, para a nossa ida para a Vila Leopoldina.
Eu vi todos os processos necessários, muitas pessoas envolvidas, muitos caminhos de retorno, recomeço, muitas escamas caindo dos olhos de uma forma que eu conseguia ouvir essas escamas fortes, rígidas, como metais. Aquilo tinha som audível para mim. Deus me deu uma direção. Quem me conhece sabe que normalmente eu costumo obedecer, mas faz alguns cultos, né? Nós não estamos hoje, pastor, quero que você venha aqui, tão próximos como já fomos, mas existe algo que tem nos interligado, é pelo Espírito. Amém. Né? O pastor, no final de alguns momentos, Tati, eu pensei que você ia subir, eu falei, pastor, eu pensei que você ia me chamar. E aí faz o quê, pastor? Acho que uns 4 cultos que isso vem acontecendo. Hoje eu não poderia deixar de passar. Eu não vou conseguir trazer tudo que o Senhor vem me mostrando. Então eu digo que eu vou usar mais esse lugar. Eu vou usar mais dessa unção e vou usar mais desse momento para poder compartilhar tantas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração. Hoje eu não ia poder me calar depois da palavra que o Samico trouxe. E quando eu questionei por que dessa visão, por que dessa completude, por que de tanto detalhe, a resposta que eu recebi foi: porque você está enredada por cada uma das suas palavras em oração. Você está enredada pelo amor que você depositou nessa casa desde o princípio, porque eu amei e amo esse lugar. Como? Eu acho que tem muitas pessoas, mas eu não sei se nessa intensidade são tantas. Eliane está aqui, pastor está aqui, e algumas pessoas que estão hoje. A gente se desorganizou para vir, eu não arrumei o cabelo, quase que eu vim de helicóptero dos Estados Unidos, porque não ia dar tempo. A minha filha que nasceu aqui hoje está prestando vestibular. A filha que eu não podia ter. A filha que é fruto de um milagre. A filha que é fruto da palavra da fé, que Deus me deu nesse lugar. Hoje eu levei para prestar vestibular. E ela vai começar um outro ciclo. Mas o ciclo dela começou nesse lugar. O ciclo dela começou na igreja local. O ciclo dela começou na minha entrega pela igreja local, numa vida de devoção e doação e amor, por entender que eu não sou membro de mim mesma, eu sou membro, sou seu e você é meu. Por entender que nós temos algo maior para fazer. E aí, nesse processo de 5 meses, nessas idas e vindas minha e do pastor aí, nessas comunicações, a gente não se falou desde então, pessoalmente. Deus me fez lembrar que, quando a gente estava saindo do hotel para vir para o Padre Garcia Velho, eu tirei o meu relógio, que era o que eu tinha de mais precioso, era um sonho meu, eu nunca mais tive outro, porque aquilo não faz mais sentido para mim. Você lembra, Eliane? E fui lá na frente e falei como eu estou falando aqui hoje. Então eu estou vendo esse momento faz tempo. Porque a gente estava saindo do hotel e indo para um prédio. Era um sonho, era um impossível. E aí, desde que a gente entrou naquele prédio, que eu ajudei a lavar aquela coisa que o pastor conta daquele lustre, eu estava lá e lavei as pecinhas de cristal. Desde as cadeiras. E aí a gente orava, pastor, porque a gente não bota o nome, que a gente lavava a cadeira branca. Jesus, era um trabalho sem fim. Com bucha, e Eliane tinha que tirar tudo preto, e tinha que tirar o marrom também, o bege, a cor que fosse, tinha que ser branca. E por que a gente não põe o nome para pelo menos comprar uma que não precisa de lavar dessa? Então foram muitos anos de construção, muita história para contar, muitos processos que talvez vocês não viram, mas viram outros que vocês verão. E a gente precisa fazer parte, se não foi daquela história, da história que está por vir. Aleluia! E nessa visão eu organizei, porque agora eu entendi que eu tenho uma questão de atenção e só funciona assim. Eu não sou como a Rafa, jamais serei. Então agora eu me organizo em tópico. E aqui o próximo tópico dessa visão, o Senhor me mostrou uma lista de pessoas que também não fez muito sentido para mim. Tem alguma coisa em comum nessa lista, eu não vou falar o nome aqui, mas tem umas que
É com relação ao tempo que está aqui, ou é com relação à intensidade que se entrega na igreja local, enfim. Por vários motivos, mas Deus vai comunicar no seu coração. Se você está nessa lista, você vai saber hoje. E se você não está, entre, porque essa lista tem que aumentar. Aleluia. Essa lista precisa aumentar. Pode ser o tempo, pode ser a intensidade com que serviu, pode ser que hoje você seja aquela foto encolhida, pode ser que você seja a pessoa da frase, pastor, que se sinta como a frase, não sinta que você tanto faz. Não para se quem sintam tanto faz para pessoas que pode você ser que tanto você fez. seja essa pessoa da lista, pode ser muitas coisas nessa lista. Aí vem o Samico e fala sobre essa palavra hoje, que traz sentido para a igreja local, que diz que não se trata de nós mesmos, que não deve ser se eu me sinto bem, se eu gosto de você ou não, para eu estar aqui. Tem uma razão. E a razão não é sua razão, apesar de o culto nós temos que vir de uma forma, que o nosso intelecto está envolvido para vir, essa razão não é sua razão. A razão de você estar aqui é maior do que você. Amém, amém. Glória. Eu mesma já questionei em alguns momentos, como é que é, não estou entendendo, é um tempo diferente, eu não estou confortável. Mas nós podemos ser guiados pelo Espírito. Nós não devemos fazer a nossa própria vontade. Nós não precisamos estar no nosso lugar de conforto. Nós precisamos, se nós decidimos seguir Cristo, ouvir a voz de Cristo. Agora é tempo de ajuntamento. E agora a outra parte da palavra. Eu não estava aqui embaixo. Eu agora comecei a servir no DI. Estou feliz da vida, servindo no berçário, querendo bebês à minha volta, muitos, como nunca. E eu sempre tive muita tranquilidade de ver o mover e não estar nele, se eu estivesse servindo. Mas nunca tive nenhum problema. Acho que quase todas as conferências eu eu não estava em grandes momentos. Mas eu sempre soube o que Deus faria, e sempre provei do que Ele fez, e sempre provei do que Ele faz, porque eu estava no lugar que era para estar. Então eu não estava aqui, estava lá. Perdi os 2 cultos e meu marido falou, você precisa ouvir. Aí ontem eu fui caminhar e botei lá o pastor Janduí, está faltando uma parte da mensagem, que eu vou cobrar a segunda parte, está faltando, viu, mídia? Então eu ouvi a outra, e aí tem a parte que o pastor falou, da viúva e a botija. E agora essa é a mensagem, isso foi só a introdução, isso é o que eu quero dividir com vocês. O pastor falou assim, da passagem, onde está, pastor, que a memória eu não botei? 2 Reis 4. 2 Reis 4, ainda bem que tem a Rafa, o pastor, lá em 2 Reis 4, que a viúva, quando vê que a sua casa está vazia, ela procura o profeta, e aí ele dá aquela palavra, e a multiplicação ocorre, e não ocorre com as vasilhas que chegaram, porque o comando é traga todas as vasilhas, porque vai haver multiplicação. Aleluia. A multiplicação, a provisão veio da vasilha que ela tinha em casa. E o pastor fala, olha, você é do que está dentro. E aí, a hora que eu ouvi aquilo, na hora, antes de eu ouvir o desdobramento, eu entendi. Eu já tinha ouvido sobre a multiplicação de peixes. A multiplicação dos peixes vão vir dos que estão dentro. Se você é o pulmão dessa casa, se você é o braço dessa casa, se você é a perna, se você é a voz, se você é a voz, vai vir de você a multiplicação. Aleluia. Quanto que falta lá, pastor, para acabar a reforma? Uns 3 milhões agora. 3 milhões vai vir de nós. De nós. Mas hoje soma 3 milhões? Não soma.
mas é sobre a palavra que nós estamos vivendo Aleluia. hoje. Glória Sobre o propósito, sobre o comando, sobre o corpo, pelo reino, por algo que nós oramos. Se você não estava, nós oramos por esse prédio. Era impossível aos nossos olhos. Era algo que jamais poderia acontecer, mas a gente nunca acreditou no jamais. A gente orou, a gente chegou até perto no local, não foi, pastor? A gente declarava a esquina ali, agora onde é o Madeiro. A gente achava que era ali, mas era um pouquinho mais adiante, bem pouco mais. A gente quase, se tivesse que colocar no GPS, há 17 anos atrás, 20 anos atrás, a gente teria acertado muito próximo. E quem sabe não expande ainda para aquela esquina que ainda está lá. Porque nós ficamos enredados pelas nossas palavras. Porque Aleluia. Se a gente acredita que elas não são palavras vãs, que elas sobem como aroma, como incenso na presença de Deus, algo sempre vai acontecer. Então você está enredado pelo que você fez, você está enredado pelo que você semeou, você está enredado por aquilo que você acreditou, você está enredado por aquilo que você creu, por aquilo que você lançou nesse altar. E é tempo da gente se preparar, é tempo da gente não somente esperar de alguém, esperar da nossa liderança. Nós precisamos nos posicionar. Quando outra parte da visão que eu tive era o centro, e as pessoas indo em direções, cada uma na sua. Aqui é um local, é o centro, e cada uma ia numa direção e não chegava a nada comum. Isso é o corpo de Cristo, quando não tem algo em comum. Isso. A gente não vai para lugar nenhum. A gente não vai produzir nada. Nós não somos nada um sem o outro. Nós não somos nada sozinhos. A mão não é nada sem pulmão. Essa foi minha palavra. Nossa, e aí vem vindo uma enxurrada de revelação. Essa foi a palavra que eu ministrei no Rema, na primeira turma do Rema, que eu determinei no meu coração. Eu vou pegar a primeira inscrição. E aí veio um bonitinho que pegou primeiro que eu, mas eu fui a segunda inscrição de São Paulo. E ele não está aqui mais hoje, porque aquela lá era a minha, ele pegou a minha. Então vou perdoar ele hoje, mas eu não esqueço que aquela folha era minha. Então eu estou aqui para dizer que você é parte dessa casa, que você pode não ter estado na história que eu estive, mas tem uma história que é para você estar. É para você dar sentido nesse movimento. É para você não considerar os principados e potestades. Sabe por quê? Porque, olha que revelação. O diabo vem para quê? Para roubar, matar e destruir. Nós estamos indo para um bairro que vai avançar. Essa igreja vai crescer, vai prosperar naquele lugar. Ela vai trazer pessoas de todas as formas, até aquelas que estão lá na rua, através de projetos e declarações que também foram semeados em oração e a gente ainda não conseguiu colocar em movimento da forma que nós oramos, mas nós estamos enredados por essas orações, e lá vai acontecer. Amém. Mas não tem como, se nós não estivermos vindo para esse centro, todos na mesma direção, todos tendo a mesma coisa em comum, desejando a mesma coisa para que a gente possa viver a palavra de Atos. Precisamos ter tudo em comum. Aleluia. 3 milhões é bastante quando a gente ouve falar, mas se nós tivermos tudo em comum. Eu não tenho um relógio, mas eu hoje não tenho, talvez eu estou olhando aqui para a minha rede e ela está vazia, mas acabamos de enviar sobre a tua palavra, Jesus. Aleluia. E pegue isso. Se você é membro, se você se sente parte funcionante, é da sua rede e é do seu barco que vai chegar, não só a provisão para os 3 milhões, porque isso é o que nós estamos vendo hoje, mas tem muito mais depois da reforma, é muito maior. Nós começamos a partir desse comando, dessa visão. Existe já outra coisa que a gente está fazendo. Eu moro do lado da igreja, naquele condomínio grande, e é um lugar que a gente vem declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós estamos fazendo uma reunião de segunda-feira com alguns vizinhos. E amanhã eu ia fugir amanhã, mas quando eu fui caminhar, Deus também falou sobre isso.
E eu vou levar essa palavra aqui para dizer, eu vim aqui dividir o que eu estou recebendo, dividir os peixes que eu recebi com Aleluia. vocês. Eu vim aqui para contar para vocês que Deus está abrindo uma janela de favor, gente, pega. Diferente daquela que está escrito para todos. É para nós, é para essa igreja. Mas eu aleluia. tenho que dividir. E eu vou dividir com vocês, porque amanhã vocês vão estar fazendo parte do comum, do membro. Vocês vão ser corpo, vocês vão ser pulmão, pé, não sei, mas vão ser. Traz sentido. E por um tempo eu pensava, mas que coisa, que visão é essa? Que visão? A visão do reino. É uma visão de reino, não é a visão de igreja local. É a visão de que há algo maior. Às vezes a gente, o que é que nós, a gente quer cobrar de alguém. É sempre esse alguém que a gente quer cobrar e que venha. Mas nós estamos aqui para somar, para dar sentido para a visão, para sermos usados pelo Espírito em tempos oportunos como esse, e fazer ampliar essa forma de ver. Aleluia. Então eu espero ter, para o dia de hoje, compartilhado aquilo que Ele colocou no meu coração. Amém. E se você é alguém como eu, que está adormecido, ouça, desperte, ó tu que dormes. Não tenha medo, porque não sou eu, não é você, é Deus em nós, a esperança da glória. Aleluia. Amém? Oh, glória! Diga, Deus é bom em todo tempo. Aleluia! Deus é bom. Vou deixar você sentar um pouquinho para você descansar e daqui a pouco eu levanto novamente. Renata, você tem uma visão, não é? Então, venha falar da visão que você teve. Você teve? Sim, você teve uma visão, eu sei que você teve. Não se encolha. Só conta a visão. Eu tenho tido essa visão de cachos de uva juntos. Só que esses cachos de uvas, as uvas estão todas banhadas de ouro. E eu vejo como um tempo novo, um tempo de florescer, um tempo de unidade, um tempo de glória, um tempo de visão ampliada. Esse ajuntamento de que vai para cada um que ela falou, para um lado e para o outro, eu vejo essas uvas juntas. E essas uvas, esse cacho junto, vai dar muita glória a Deus. Vai dar muita honra a Deus. Vai dar muita unção nova, de um ajuntamento novo, de novas vidas, de uma nova unção, de um novo patamar e de um novo nível de glórias a Deus. Que cada um de nós, que nós possamos ser essa uva que dá um bom fruto, que dá um bom vinho, que dá uma unção nova. Em nome de Jesus. Aleluia. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, cante ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Muito bem, vou pedir licença aos diáconos. Esse cacho de uva vai para minha casa, então eu posso pegar, não é? A irmã falou da visão da uva. Deixa eu dizer uma coisa. A uva, por si só, ela pode ser degustada como uva. Mas, se a uva quiser ir aos palácios dos reis, à mesa dos príncipes, aos nobres e aos melhores restaurantes, elas precisam ser trituradas.
elas nunca vão assim. E trituradas elas se transformam no melhor vinho. E o melhor vinho é servido nos palácios. Você quer estar em lugares nobres, em lugares que Deus tem para você? Começa sendo uva, se juntando. E aí a palavra vem, ela faz um trabalho, ela nos tritura. E nós nos transformamos no melhor vinho. Bendito seja o nome do Senhor. Será muito melhor. Diga, será muito melhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Será muito melhor. Será muito melhor. Obrigado, Senhor. Curve sua cabeça que eu vou orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa manhã, palavra de vida que nos trouxe alívio ao coração, nos dando direções, instruções e correções de rota para andarmos em novidade de vida, porque é aquilo que a sua palavra nos promete. E que nós não apenas nos sintamos participantes desse corpo, mas que nós nos envolvamos com tudo aquilo que esse corpo da igreja local está fazendo em prol do teu reino, Senhor. E que juntos cresçamos, porque eu sei que está proposto para nós o prêmio da soberana vocação. Mas enquanto aqui estivermos como luz desse mundo, sal dessa terra, nós temos que nos envolver, nos movendo para aquilo que a tua igreja tem chamado e precisa fazer. Que nenhum de nós aqui nesta manhã, Senhor, venhamos a nos encolher, a mirrar os nossos braços, não querendo estendê-los para ser bênção uns para os outros. Que essa igreja cresça e com ela o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Senhor, nós esperamos 1.200 pessoas naquele lugar. Você começou a obra de completá-la, não tenho nenhuma dúvida. Por isso que meu coração descansa. Por isso que não é soberbo meu coração e nem altivo o meu olhar. É por isso que eu não me exercito em coisas grandes nem demasiadas para mim, tão somente faço calar e sossegar a minha alma, assim como uma criança desmamada nos braços da sua mãe dorme e descansa. Eu espero em ti, Senhor.